O objetivo dessa quadrilha que toma conta desse país hoje é se manter no poder a qualquer custo. Eles não vão abrir mão do poder de forma alguma, seja legalmente, seja ilegalmente, como foi a ação do STF ontem, tá? Porque que passou por cima da Constituição, a partir do pedido da Raquel Dodge, da procuradora, a procuradora dos trouxas, né? A heroína dos trouxas, né? Raquel Dodge é mais uma das heroínas dos trouxas, né? Passaram por cima de vários artigos da Constituição ontem para decidir o fim do voto impresso, sobre alegações que são surrealistas, são alegações que não tem nem pé nem cabeça, não tem o menor sentido, não passam de um pretexto, e todo mundo está vendo que é um pretexto simplesmente, para que continue as urnas eletrônicas e que elas sejam usadas nas eleições do final do ano, que vão ser uma fraude, vão ser fraudadas, isso sem a menor dúvida, né? Entre outras coisas que eles passaram por cima, é que o STF não pode mudar uma lei, não é de competência deles fazer legislação e mudar uma lei que foi aprovada em 2015. Uma PEC do Jair Bolsonaro, em 2015, que foi aprovada, está na Constituição, e eles não poderiam legislar em cima, tá? Sob qualquer pretexto, tá? Nem debater o assunto, não cabe a eles simplesmente. Mas eles são supremos, se arvoraram ao direito de fazer isso, e fazem isso, e fizeram isso, né? Contra a vontade de toda uma população, de toda a sociedade brasileira, né? E existe uma outra coisa, que é o artigo 16 da Constituição, que fala sobre a anualidade eleitoral, que nenhuma ação e nenhuma medida pode ser tomada com menos de 12 meses de antecedência em relação às eleições. Ou seja, nada pode ser mudado na Constituição em relação à eleição e como será realizada essa eleição a menos de 12 meses. Pois bem, nós estamos a 4 meses das eleições e os caras mudaram o que quiseram mudar. Eles fazem o que querem, o que podem e o que não podem. Eles não vão hesitar de forma alguma em passar por cima da lei e passar por cima do que a população quer para se manter no poder. É um bando de incompetentes, não são 2 caras, 3 caras, 4 caras, é uma quadrilha imensa espalhada pelo Brasil inteiro, de milhares de pessoas, milhares de funcionários fantasmas, caras que não comparecem ao trabalho para o qual foram contratados, caras cujas empresas, entre aspas, que são empresas estatais, podem funcionar no vermelho mês após mês, não existe a menor dificuldade quanto a isso, porque é tudo subsidiado pelo governo. O cara pode ser um incompetente de primeira, que vai se manter no emprego, porque ele é uma empresa que pode funcionar no vermelho perfeitamente, porque é garantida com grana do povo, do trabalhador que trabalha. O trabalhador que trabalha é ótimo, né? Do cara que trabalha e sua todo santo dia para pagar impostos exorbitantes, né? Sobre as urnas eletrônicas que são usadas no Brasil, não há nem o que falar. São urnas que foram instituídas, que foram colocadas aqui em 1991. E de 1991 para cá já surgiram inúmeras denúncias de fraudes, denúncias que o software é vulnerável, de tudo quanto é tipo, já foi testado de tudo quanto é forma. Hacker invadiu essa merda e conseguiu quebrar isso em meia hora, 40 minutos. Conseguiu invadir o sistema e modificar, né? Essas urnas eletrônicas que são usadas hoje no Brasil, que são chamadas de DRE, são urnas de primeira geração, que o mundo inteiro já não usa mais. O mundo inteiro já usa, tipo os Estados Unidos, que combina voto impresso com a urna eletrônica, mas mesmo assim, as urnas eletrônicas usadas em outros países do mundo são urnas de terceira geração. Essas de primeira geração usadas no Brasil são as mais vulneráveis. Elas são pouco suscetíveis a ataque externo de hackers. Mas não é isso que importa, né?
elas são suscetíveis a ataques, a modificações internas, mudança de voto, voto que vai para outro candidato que não é aquele, etc. Não existe evidência física do voto do cidadão, no caso da urna eletrônica. Ou seja, ninguém saberá jamais qual é realmente a porcentagem de votos que teve determinado candidato. Esse movimento surge, estranhamente, logo depois que sai uma pesquisa do Poder 360, dando Jair Bolsonaro em primeiro lugar absoluto, com o dobro de votos do segundo, que não sei quem é e nem vou falar o nome. Né? Curiosamente, 2, 3 dias depois, o STF resolve julgar ou aprovar o fim do voto impresso, coisa que foi proposta lá em fevereiro pela procuradora Raquel Dodge, com uma intenção clara dela e a intenção clara desses sujeitos que acabaram de votar isso aí, contra a vontade, repito, de toda a população brasileira, de toda a sociedade brasileira, seja de qualquer partido, qualquer coisa. Isso só interessa a uma quadrilha gigantesca que não tem nada a ver com ideologia, nem nada a ver com partido. Né? Então, essas urnas eletrônicas aí do Brasil, a Unicamp já em 2010 já comprovou que elas são fraudáveis e foram fraudadas como foram fraudadas anos depois, em 2014. Em 2012, a Universidade de Brasília também pesquisou e comprovou e declarou que as urnas são fraudadas, as urnas DRE. Em 2017, a mesma coisa, hackers invadiram esse sistema em meia hora, 1 hora. Né? O objetivo disso tudo está ficando muito, muito claro, já ficou agora, para quem tinha dúvidas, claríssimo. Os caras não vão largar o osso, de forma alguma. Eleições não vão servir para nada. Elas serão fraudadas como foram fraudadas em 2014, mesmo Dilma Rousseff tendo um parceiro dela como adversário, que era o seu Aécio Neves, que pertence à mesma quadrilha. Mesmo assim, as eleições foram fraudadas e todo mundo sabe, ninguém mais toca no assunto, mas todo mundo sabe. Desde 2015 que existem áreas que debatem para que não haja voto impresso. Uma dessas áreas é a própria área de TI do TSE, o pessoal da informática, que trabalha na informática do TSE. Eles procuram prejudicar e impedir qualquer tipo de auditoria no trabalho deles, que se queira fazer para verificar como eles estão trabalhando. São eles os responsáveis pela implantação da urna e depois pela verificação dos votos no software da urna. Eles impedem de todas as formas qualquer tipo de auditoria que seja pedida, porque eles defendem o próprio emprego, evidentemente, porque eles não querem que isso acabe, é o mais óbvio, e defendem o interesse do patrão deles. O que é mais importante de tudo isso, tirando tudo isso que é coisa técnica, sobre urnas eletrônicas, etc., é que a intenção deles está clara e a ação que será tomada daqui para frente por eles está clara também. É um governo que não tem um pingo de crédito. Um governo que sequer manteve o acordo que fez no desespero e no sufoco com os caminhoneiros para terminar com a greve. Forjou 2 acordos, eles forjaram 2 acordos. No segundo acordo eu tive o trabalho de verificar o nome dos representantes, entre aspas, de novo, dos caminhoneiros que assinaram a ata. Então, entre esses representantes, entre aspas, que assinaram a ata, tinham 2 suplentes de vereador, um com 9 votos, outro com 13 votos, tinha um diretor de um SESC de uma cidade do interior, tinham alguns deputados, tinha José Fonseca, se não me engano, da Abican, que realmente pertence aos caminhoneiros, só que ele estava sendo ameaçado pela Polícia Federal, naquele processo que
teoricamente, que ninguém fala mais nada, que ia responsabilizar os donos de empresas por formação de lockout. Então, ele tinha um camburão, quando ele assinou aquela ata, ele tinha um camburão da PF esperando ele lá. Se ele não assinasse, ele estava dentro do camburão. Suplente de vereador, deputado, foram 2 acordos forjados para formar um acordo que não foi cumprido imediatamente, apesar da publicação no Diário Oficial, que foi uma humilhação para o governo, uma falta de crédito total. Os caminhoneiros exigirem a publicação do acordo no Diário Oficial, porque senão eles sabiam que não ia cumprir. E mesmo assim, esse governo, que é inacreditável o descrédito desse governo, não cumpriu. Então, o que esperar de um governo ou desgoverno desses em outubro? O que esperar? Se o braço deles, que são os funcionários deles, essa corja suja do STF, já age dessa maneira hoje. A intenção está clara e é uma intenção suja.